Bom dia, sejam bem-vindos para mais uma videoaula, dessa vez aula do dia 4 da terceira semana do projeto Simplifica. Pegue seus materiais, sente-se lugar confortável que a aula já vai começar. Na aula de hoje nós trabalharemos com duas experiências. No primeiro momento trabalharemos com a experiência de português e logo após um momento de bem-estar nós iremos para a experiência de matemática. Então vamos lá. Na experiência de hoje de língua portuguesa, nós trabalharemos com sustentabilidade nas palavras. Essas aqui foram as professoras que desenvolveram a aula de hoje, certo? Então vamos seguindo. Você sabe o que é sustentabilidade? Na experiência de hoje, sua missão será compartilhar exemplos, dicas de atitudes sustentáveis. Vamos lá? O que é sustentabilidade? No dicionário, a explicação para a sustentabilidade é substantivo feminino, conceito que relacionado a aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais, busca suprimir a necessidade do presente sem afetar as gerações futuras, qualidade ou propriedade do que é sustentável, do que é necessário à conservação da vida. Ou seja, turminha, quando a gente fala de sustentabilidade ou de sustentável, tá certo? A gente está justamente falando de utilizar os recursos que temos disponíveis hoje, tá certo? De uma forma que isso não afete as próximas gerações, ou seja, usar aquilo que temos hoje, mas sem tirar das pessoas que nascerão no amanhã, nascerão no futuro, tá certo? Então essa é a ideia básica da sustentabilidade. Você justamente pegar apenas aquilo que é necessário, tá certo? Sem que você tire do outro que ainda vai precisar desse recurso, ok? Então vamos seguindo. Puxa, estamos aprendendo muitas coisas legais sobre sustentabilidade, não é mesmo? Mas agora vou ensiná-lo outra coisa. Você sabe o que é um guia? Pois bem, guia se refere a um manual de instruções. Pode ser um livro, um folheto ou um arquivo eletrônico. Ele indica o caminho a ser seguido, um passo a passo para se realizar algo. Então, a gente vai trabalhar hoje com a construção de guias, certo? Vamos ver qual é o guia que nós vamos construir hoje? E que tal construir um guia de boas práticas sustentáveis? Assim, tudo que você está aprendendo será compartilhado com outras pessoas. Aceita o desafio? Vá à sua caixa de experiências, pegue o papel branco, papel colorido, lápis colorido e tudo criativo que você encontrar para essa criação. Então peguem esses recursos aqui, ó, papel branco, papel colorido se tiver também, lápis e outras coisas mais que você tem ali de criativo nessa sua caixinha, na caixa de materiais, tá certo? Mãos à obra. Você vai utilizar aqui, ó, nesse momento, o diário de bordo, ok? Será que você consegue criar 10 dicas de sustentabilidade para serem compartilhadas com as pessoas que moram com você? Ou seja, 10 dicas para você justamente usar os recursos que nós temos disponíveis sem que isso prejudique as próximas gerações? Juntos faremos as primeiras dicas e em seguida você terá o desafio de concluir as 10 dicas. Vamos lá? Então nós temos aqui, ó. Podemos iniciar o guia de boas práticas sustentáveis com algumas informações interessantes que você aprendeu aqui. Primeiro, recuse sacolas plásticas. Use sacolas retornáveis. Isso aí poderia ser a nossa primeira dica aí no seu guia. Segundo, recuse produtos com excesso de embalagens. Terceiro, utilize resto de alimentos e cascas para produzir e alimentar uma composteira. Então já temos aí, ó, 3 dicas que você pode incluir no seu guia de boas práticas sustentáveis, certo? Lá no seu diário de bordo. E aí, quais seriam as próximas dicas que você utilizaria, que você poderia colocar aqui para desenvolver essas boas práticas? Converse com as pessoas que moram com você e continue a lista até completar 10 dicas. Então, ó, nós já temos ali 3 dicas, né, no seu diário. Quantas faltam ali para você completar 10 dicas? Veja aí com as pessoas que moram com você, tá certo? E pense nessas outras dicas que faltam para você poder botar no seu diário de bordo. Depois de tudo escrito, faça uma revisão. Peça ajuda a um adulto para verificar se escreveu tudo certinho.
Agora, use sua criatividade. Pegue uma folha em branco, cole imagens, faça desenhos, deixe seu guia bem organizado e convidativo. Assim, irá chamar a atenção das pessoas para lê-lo. Então, turminha, vocês podem aí, tá certo? Depois de montar a sua listinha, vocês podem colocar desenhos, imagens ao lado delas, para deixar ela mais interessante, mais convidativa ao leitor, tá certo? Por exemplo, se eu coloquei lá a dica de não jogar lixo na rua, um exemplo, então eu vou procurar lá um desenho de uma lixeira para colocar do lado dessa dica e assim sucessivamente, tá certo? Vocês vão procurar primeiramente pensar nessas dicas que estão faltando, certo? Juntamente com as pessoas que moram com vocês. Depois, ver o que está escrito, revisar, tá certo? Essa lista. E aí sim, vocês vão pegar e vão colar imagens ou até mesmo desenhar do lado lá de cada dica, tá certo? Compartilhar. Chame a galera que mora com você e compartilhe o guia que criou e tudo o que aprendeu na experiência. Guarde esse guia para quando retornar à escola. Mostre para seu professor e colegas. Certamente ajudará muito a cuidar do nosso planeta. Na experiência de hoje, o que nós aprendemos? Identificamos o conceito de sustentabilidade, elaboramos verbetes a partir do conceito de sustentabilidade, compartilhamos nossa experiência com as pessoas próximas. Para saber mais agora, de olho no meio ambiente, certo? Criança e sustentabilidade. E agora o momento para o bem-estar. Pause o vídeo aqui nesse momento para poder justamente você fazer a sua atividade aí de 10 minutinhos de relaxamento e aquecimento corporal, tá certo? Vamos lá. Já fizeram algum exercício para fortalecer o nosso corpo essa semana? Hoje vamos fazer alguns exercícios de alongamento. Vamos lá? Primeiro, vamos alongar o nosso corpo. Deite de barriga para baixo. Tente segurar os 2 pés atrás. Segure, conte até 10 e relaxe. Repita esse movimento 3 vezes. Segundo, fique em pé, apoie uma mão na parede e outra na mão. Pegue o pé alongando a perna. Conte até 10 e troque de perna. Repita esse exercício 3 vezes. Ok, agora a gente vai passar para o exercício de matemática, beleza? Vamos lá? Contando os impactos ambientais. Essas foram as professoras que desenvolveram essas aulas, tá certo? Vamos então, seguindo. Você sabia que em alguns lugares do mundo, tais como Buenos Aires, na Argentina, e em Berlim, na Alemanha, é necessário pagar pelo uso de sacolas plásticas no supermercado? Pois é, as pessoas têm o hábito de levar as suas sacolas reutilizáveis para guardar as suas compras. Então, em outros países, pessoal, nós temos aí, tá, a presença muito constante dessa questão de não estar se entregando de graça as sacolas. Por quê? Para justamente tentar fazer com que as pessoas busquem, ao invés de comprar as sacolas, certas sacolas plásticas, eles levem as suas próprias sacolas reutilizáveis para casa, tá? Aqui no Brasil também temos alguns mercados que fazem isso, mas infelizmente a nossa prática aqui no Brasil não é algo tão constante assim, de utilizar sacolas retornáveis no lugar das sacolas plásticas, tá bom? Vamos lá, agora é o momento para acessar aqui, usar a internet, tá certo? Se você não tiver internet, você pode aqui acompanhar aqui o vídeo para poder ver essa parte, tá certo? Vamos lá. O que você pensa sobre andar com a sua própria sacola reutilizável para guardar as suas compras? E a respeito da prática realizada em outros países, sobre ter que pagar para usar uma sacola plástica? Então nós temos aqui um videozinho que vai estar o link disponível para vocês, tá certo? Aqui no cardzinho do YouTube e também quem está vendo pelo grupo do WhatsApp vai estar disponível lá. Vocês vão aí, ó, registrar no seu diário de bordo sua reflexão, tá certo? Sobre essa questão de, em alguns países temos o uso de sacolas retornáveis, tá certo? Para poder guardar suas compras.
De onde vêm as sacolas plásticas? O que você pensa sobre andar com a sua própria sacola retornável para guardar suas compras? E a respeito da prática realizada em outros países, sobre ter que pagar para usar uma sacola plástica? Registre essa reflexão em seu diário de bordo. Então você vai colocar tudo isso aí, certo? O que é que você pensa sobre essas perguntas lá no seu diário de bordo? Como a maioria das invenções do mundo moderno, as sacolas plásticas proporcionam praticidade e conforto. Porém, são causadoras do impacto e degradação do meio ambiente. Na sua maioria, elas são usadas apenas uma vez e depois descartadas. É isso que estamos acostumados a ver todos os dias. As informações ao lado nos mostram os impactos causados na natureza pelas sacolinhas plásticas. Você já tinha pensado nisso? Nós temos aqui, alerta em números. 1,5 milhões de sacolinhas plásticas são distribuídas no Brasil por hora. Imagine essa quantidade um dia só. Do lixo plástico do país é formado pelas embalagens que foram usadas apenas uma vez. Então, 56% desse lixo que nós temos no país é só de sacolinhas aí que foram usadas uma vez e jogadas fora. 1 milhão de sacolas plásticas é consumido no mundo por minuto, o que significa quase 1,5 bilhões por dia e mais de 500 bilhões por ano. 10% de todo o lixo coletado nas cidades é composto por sacolas plásticas de uso único, ou seja, pegou do supermercado e simplesmente jogou fora. 20 vezes mais plásticos são produzidos e consumidos no Brasil, hoje, em comparação a 50 anos. 40 quilos de plástico são descartados por cada família brasileira, em média, em um ano. E 90% das embalagens plásticas viram lixo até 6 meses após a compra. 1 bilhão de sacolas plásticas é distribuída pelos supermercados no Brasil mensalmente. 500 anos é o tempo em que as sacolas plásticas levam para se deteriorar no meio ambiente, ou seja, é o tempo que elas voltam, para o meio ambiente sem estar prejudicando mais, depois de 500 anos. Imagine um tempo aí, quantas gerações não são prejudicadas com esse lixo. Menos de 5% de todo o plástico consumido no Brasil, no país, desde 1930 foi queimado. O resto está no meio ambiente até hoje e deve permanecer por mais alguns séculos. Na imagem anterior, lemos várias informações sobre o impacto das sacolinhas plásticas no meio ambiente. Entre elas, que uma família descarta 40 quilos de plástico por ano. Isso é muita coisa, não é mesmo? Vamos descobrir como isso fica ainda mais grave quando falamos sobre mais famílias. Então aí, copie no diário de bordo aqui, tá certo? Essa tabelazinha que vocês estão vendo. E vocês vão aí agora fazer os cálculos. Se uma família por ano consome aí, certo? Produz 40 quilos de lixo, sacolinhas plásticas, quanto essas outras famílias vão produzir? 2 famílias, 3 famílias, 4, 5, 10, 20. Vocês vão botar essas informações aqui do outro lado da tabelazinha, tá certo? Então coloquem a primeira coluna para o número de famílias e a segunda para o peso, tá certo? Justamente em quilos aqui, Aqui está escrito por extenso, quilos, mas você pode também colocar a sigla KG, que também significa quilo, ok? Vamos resolver alguns desafios e refletir um pouco mais sobre o uso e acúmulo das sacolinhas plásticas. Pegue seu diário de bordo e corra para fazer os cálculos. Você descobrirá dados incríveis. Primeiro, 500 anos é o tempo que as sacolinhas plásticas levam para se deteriorar no meio ambiente. Estamos em 2020. As sacolinhas que usamos hoje sumirão da natureza em que ano? Vocês vão fazer aí o cálculo, certo? E registrar lá no seu diário de bordo essa parte. Isso é muito tempo, não é mesmo? Já pensou na quantidade de plástico que se acumulou na natureza? Segundo, pense se todos os anos jogamos fora 40 quilos por família, em 500 anos apenas uma família terá descartado quantos quilos? Então, se uma família durante 500 anos ela jogar 400 quilos ali de sacolas plásticas,
quantos quilos vamos ter no total. Mas não existe só uma família no planeta. Imagine tudo isso se acumulando por séculos. Como ficaria se não mudarmos os hábitos? Então, vocês vão fazer esse cálculo aqui, tá certo? Para justamente ver só uma família, primeiramente, jogando no lixo por 500 anos, 40 quilos de sacolinhas plásticas no lixo, tá certo? Isso só para fazer uma demonstração aí de como é grave esse problema, tá certo? Do lixo que ficaria se acumulando durante todo esse tempo, tá bom? Terceiro, só nos supermercados do Brasil distribuímos em um mês 1 bilhão de sacolinhas plásticas. Em um ano, ou seja, 12 meses, quantas sacolinhas serão distribuídas? Isso é muito, não é? Tudo isso distribuído só nos supermercados. Mas é só nos supermercados que usamos sacolinhas plásticas? Ao refletir sobre os cálculos, você identificou mais de uma maneira de resolvê-lo? Quais operações podemos usar nesse tipo de problema? Qual o jeito de resolver que você prefere? Para encerrar, quantos quilos de sacolinhas 100 famílias produzirão por um ano? Por ano, no caso, né? A gente sabe que uma família produz 40 quilos. E no caso ali, 100 famílias, quanto é que elas vão produzir? Registre lá no seu diário de bordo. Pronto. Na experiência de hoje, o que é que nós aprendemos? Estudamos sobre o impacto das sacolinhas plásticas no meio ambiente, calculamos usando estratégias diferenciadas e resolvemos os desafios. E aqui nós temos, para saber mais, 2 leituras, tá certo? E um vídeo que vai estar disponível na descrição do vídeo daqui, tá certo? Do vídeo do YouTube. E agora o momento, o eu, o outro e o nós. Quem não gosta de ouvir histórias, pegue um livro, um gibi ou crie uma história e conte para as pessoas que convivem com você. Conte uma história alegre para alguém. Anote o desenho em seu diário de bordo, como se sentiu ao contar uma história. Então vocês vão fazer esse momento aí, depois da experiência, certo? Para justamente registrar no seu diário de bordo como é que você sentiu, pode ser escrito ou até mesmo o desenho, ao contar ali uma historinha alegre para alguém. Pode ser alguém que esteja lá com você, que mora com você, tá certo? Façam isso e registrem. Bom, por hoje é só, turminha. Façam as experiências, tirem suas dúvidas aqui no grupo ou até mesmo no YouTube, tá certo? Tenham um bom dia. Não esqueçam também, se você está vendo pelo YouTube, de clicar no gostei, de se inscrever no canal, tá certo? E também de comentar. Um abraço forte, por hoje é só.